tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior em quinto. Hoje é quinta-feira, meu amigo, dia 16 de abril de 2026. Estamos juntos e vamos juntos. Que alegria poder contar com a sua audiência. É sempre muito importante sua passagem por aqui. E sempre que passar, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. É muito gostoso poder contar com a sua audiência. Ó, deste lado aqui, ó, nós temos o QR Code do programa Resenhando com Cid Júnior, ó, do canal Resenhando com Cid Júnior. Aqui, você apontando sua câmera para esse QR Code, você vai ajudar o canal com o seu Pix de R$ 5,14, né? Então, fique muito à vontade para poder ajudar se tiver condição. Se puder também, pode mandar através do Superchat, o que ficar mais confortável para você. Claro que se você for usar o Pix, você tem que estar acompanhando o Resenhando pela TV ou também pelo tablet para você poder usar o seu celular. Agora, se você tiver pelo celular acompanhando o resenha, você já pode dar o superchat aí, que fica mais simples, já paga direto no cartão, enfim, da forma que você preferir. O importante é você estar comigo aqui, acompanhando, mandando sua mensagem, deixando seu like. O programa de hoje é gravado, vai para o ar antes, né? Nós vamos colocar ele no ar por volta das 17h30, 17h45, mais ou menos, por conta do pré-jogo da partida que nós vamos transmitir, que a propósito vou deixar aqui na tela. Hoje tem Palmeiras, às 7 da noite, tem Palmeiras e Sport Cristal no Resenhando pela Libertadores. Então vai ser muito bacana poder contar com a sua audiência. E você vem comigo, porque aqui nós temos muito assunto para resenhar neste momento. Beleza? Bom, hoje eu quero começar falando de Libertadores da América, passar o que aconteceu, falar de jogo por jogo e, claro, do que pode acontecer, porque hoje nós temos partidas envolvendo brasileiros, inclusive. Já pelo Grupo A, hein, né? No Grupo A, o Estudiantes venceu o Cusco por 2-1. Resultado que deixa o Estudiantes na liderança, pelo menos momentânea, do Grupo A. Porque o Flamengo entra em campo 9h30 da noite diante do Independiente Medellín. O Flamengo é favorito, joga dentro de casa, no Maracanã. Não tem como dizer que o Mengão não é um dos favoritos para esse duelo. Aliás, um dos favoritos não, o favorito para esse duelo. Não tem... para mim não teria cabimento o Flamengo perder jogando dentro de casa, né? Ainda mais para o Independiente Medellín, com todo respeito ao Independiente Medellín, que merece, né? Esse jogo que será transmitido pela ESPN Disney+, né? Você que é flamenguista e querer acompanhar o jogo, quiser acompanhar o jogo, melhor dizendo, vai ter que se adaptar aí com essas tecnologias. Flamengo que deve ir a campo com Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro pela esquerda, o meio com Everton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro formam um ataque do Mengão. Um baita de um time, hein? Um baita de um time, hoje dirigido pelo técnico Leonardo Jardim. Já a equipe adversária, né, o Independiente Medellín, deve ir a campo com Ichazo, Laser Chaverra, Londonho, José Ortiz e Fabra. Schneider Mena, o nome do cara. Perlaza, Alexis Serna e Montano. Francisco Chaverra e esse daqui é difícil, hein? Deve ser de alemão. Fidrzilski, é isso mesmo. Fidrzilski, belo nome para travar a língua do narrador quando estiver narrando, que no caso não vai ser eu hoje. Pela arbitragem, o árbitro será toda a arbitragem, inclusive do Uruguai. Andres Matonte, Martin Sopi, Pablo Larrena e Antônio Garcia. Essa é a rapaziada que vai estar no apito. Para mim, o Flamengo vence o Independiente Medellín, né? Com sobra, é mais time e precisa, porque é um dos favoritos da Libertadores, né, gente? Hoje, se você parar para analisar, o único time brasileiro que lidera um grupo é o Corinthians, né? E existem aí 4 times que estão com 100% de aproveitamento até aqui, que é a LDU liderando o grupo G com 6 pontos e 2 vitórias, o próprio Corinthians, né, com a mesma pontuação e 2 vitórias, o Boca Juniors com
também 2 vitórias no grupo D. E no grupo C, o Independente Rivadavia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a vergonha do futebol brasileiro. Mas, enfim, o Flamengo pode ser um desses times que continuarão com 100%, né? E eu acredito muito, não tem como não dar Flamengo nesse confronto. Tudo pode acontecer, é futebol, mas seria uma zebra daquelas, né? Pelo grupo B, toda a rodada aconteceu na terça-feira, a gente já trouxe para você ontem, mas só para lembrar, na audiência rotativa, o Nacional do Uruguai venceu o Tolima por 3-1, o Universitário perdeu em casa para o Coquimbo Unido por 2-0. O grupo do Flamengo está dessa forma, viu, gente? Rapidinho ainda sobre o grupo A. Estudiantes lidera com 4, o Flamengo tem 3, o Independente Medellín 1 e o Cusco não somou ponto. Ou seja, ainda existe realmente essa oportunidade do Flamengo ser líder e jogar o Estudiantes para o segundo colocado com 4 pontos. Se o Flamengo empatar, já será líder no critério de desempate, mas não pode perder a oportunidade de abrir 2 pontos do segundo colocado, né? Já pelo grupo B, a classificação ficou assim: Nacional do Uruguai 4, Coquimbo Unido 4, Tolima 1 e Universitário 1, certo? Vamos falar do grupo C. Olha, na terça-feira o Bolívar empatou com Laguaira por 1-1. Ou Laguaira. Seria Laguaira se tivesse 60 agudo. Não tem, então é Laguaira. E ontem o Fluminense recebeu, gente, o Independiente Rivadavia. Perdeu por 2-1 de virada. Olha, alguns resultados recentes na Copa Sul-Americana, o empate do Santos, derrota do Grêmio, aliás, a vitória magra do Grêmio, né? A derrota do Vasco. Esses resultados, e esse do Fluminense contra o poderosíssimo Independiente Rivadavia, esses resultados, para mim, mostram a falência do futebol brasileiro, gente. Não sei se você vai concordar comigo. Quando que nós imaginávamos que um time chamado Independente Rivadavia, que tem aí pouca tradição no cenário sul-americano, pudesse ir ao Maracanã vencer o Fluminense? Eu não imaginava. 2-1, resultado péssimo para o Fluminense, né, que é o terceiro colocado do grupo com 1 ponto. Tem o Independente Rivadavia com 6 na liderança, o Laguaira com 2, vice-líder, o Fluminense 1 e o Bolívar 1 ponto. Cara, é surreal pensar isso. Em outrora, jamais pensaria. O Fluminense passou vergonha ontem dentro do Maracanã. Quem não passou vergonha na terça-feira foi o Boca Juniors, né? O Boca Juniors meteu 3-0 no Barcelona de Guayaquil. E o Cruzeiro, mais um aí, ó, nessa decadência do futebol brasileiro. O Cruzeiro jogou em casa contra a Universidade Católica e perdeu. Perdeu por 2-1. É inacreditável o que está acontecendo com o futebol brasileiro no continente sul-americano, gente. Minha Nossa Senhora. O Cruzeiro que, no brasileiro, está tentando engatar uma sequência para deixar a zona de rebaixamento, para trás, longe, né? E não consegue. E na Libertadores que tinha começado com o pé direito, mas acabou se lascando na segunda rodada dentro de casa. Cruzeiro no primeiro jogo vai lá em Guayaquil, vence por 1-0 o Barcelona e perde dentro de casa pro Universidade Católica. Não dá, né? Não dá. Esse grupo tem como líder o Boca Juniors com 6 pontos, Universidade Católica com 3, Cruzeiro 3 e Barcelona de Guayaquil ainda não somou ponto. Meu amigo, o futebol não é brincadeira não. Antes de falarmos do Timão, sorrir muda tudo. E na M Matos Odontologia Prêmio você conquista o sorriso que sempre sonhou. Tem o Invisalign, que é o alinhador transparente mais moderno do mundo, que vai corrigir seus dentes de forma confortável, prática e quase invisível. Tem também as lentes de contato de porcelana, que como essas daqui, né? A M Matos Odontologia Prêmio você encontra tudo isso, viu? Na Avenida Aurelino Coutinho, 2271, no Jardim Alto da Boa Vista, 18996940882. Site Funilaria e Pintura é sinônimo de confiança, qualidade em Presidente Prudente. Funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam seu carro como novo. Precisa cuidar do seu carro? Então vai a Site Funilaria e Pintura, fale com meu amigo Lucas, no 18991035073, na Avenida Manuel Goulart, 1976,
Saito Funilaria e Pintura. Suco Pratos é o único da fruta para o copo. Auto Oeste Chevrolet, Imprudente, Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, 18981484727. Um abraço para toda a equipe. Dá um trato na sua caranga lá. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Você pode ligar no 1832228288. Tio de Pet, Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa está na Tio de Pet, na JK 2321, no Jardim Everest, 18988189850. Falo também da Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Quer turbinar sua internet? Então chame no zap 0800 712 12 Cabonete. Colégio Criarte, desde 1991 oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo. Você já pode pedir a partir das 18 horas no 3917 1090. Se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container, o melhor de Prudente. E Ross Shop, sucesso da sua festa, 18997427178. Pelo grupo E, o Coringão ontem entrou em campo. Eu narrei esse jogo, não aqui, mas sim pela 101 FM de Presidente Prudente. E esse jogo, para mim, mostrou que o Fernando Diniz começa a dar cara para a equipe corintiana. O Corinthians venceu por 2-0, gols de Raniel e Gustavo Henrique, mas é impressionante o quanto o Corinthians girou a bola a lá Fernando Diniz. O Hugo Souza, me lembrei aqui, o Hugo Souza tentou um domínio, a bola saiu pela linha de fundo, ele deu um escanteio de graça. Se estivesse na direção do gol, dava o gol de graça para o Santa Fé. Mas, por sorte, ele estava ali na linha de fundo, ali, né? Passava já da linha do gol, diríamos assim. Senão, poderia ter complicado a vida do Corinthians. Mas o Corinthians jogou bem, criou oportunidades, mereceu a vitória e venceu. Muitas vezes o Corinthians até merecia a vitória e não conseguia vencer as partidas. E com o Fernando Diniz vencendo diferente. Está invicto no comando do Corinthians, são 3 jogos com 2 vitórias na Libertadores, 100% de aproveitamento, e um empate no Clássico que ficou com gostinho de vitória, né? Pelo empate das circunstâncias que aconteceu, com 2 homens a menos. Portanto, então, a gente vê um Corinthians melhorando nas mãos de Fernando Diniz. É cedo para dizer pelo que o Corinthians vai brigar na temporada? É cedo. Não sei se o Corinthians briga por títulos. Para mim, tem equipes muito mais qualificadas para conseguir o título, por exemplo, brasileiro, da Libertadores. De repente, na Copa do Brasil dê para brigar, né? Mas a Libertadores a gente sabe de como é a dificuldade. Mas de qualquer forma, Corinthians, além de invicto, está 100% na Libertadores, o que fica muito confortável dentro do grupo, né? O Timão tem 6 pontos. Tudo bem, o Peñarol enfrenta hoje o Platense às 9h30 da noite, né? O Platense que não somou ponto. O Peñarol, que é o segundo colocado com 1 ponto. O Corinthians tem 6, Peñarol 1, Santa Fé 1 e Platense nenhum ponto ganho. Se, por exemplo, esse jogo terminar empatado, o Corinthians já vai abrir 4 pontos em relação ao segundo colocado. Vai deixando aí, caminhando para uma classificação o time do povo. Corinthians que no próximo dia 30, com transmissão aqui do Resenhando com Cid Júnior, enfrenta o Peñarol pela Libertadores às 9 da noite, né, numa quinta-feira. E aí pode já fechar essa primeira fase, né, de grupos, com 9 pontos, 100% de aproveitamento, deixando encaminhado muito bem uma classificação, porque depois visita o Santa Fé, né, visita o Peñarol e fecha o campeonato, essa primeira fase do campeonato da Copa Libertadores da América, jogando em casa contra o Platense. Para mim, o Corinthians, com a vitória de ontem, anima o seu torcedor, dá confiança para o grupo, né? E o Timão, eu entendo dessa forma, não sei se você vai concordar, o Timão ganha força para a sequência da temporada. O Corinthians que vai voltar a campo já no final de semana, no sábado, 8 da noite, visita o Vitória no Barradão e dá para vencer, né? O Fernando Diniz disse que repetiria o time se não fosse as expulsões de Mateuzinho e André, né? O André de forma infantil. O Fernando Diniz ontem, inclusive, saiu até em defesa do garoto André, né? Falando que ele levou uma bolada nas partes íntimas ou até mesmo um choque com o jogador adversário, algo nesse sentido. Foi isso que ele disse para o treinador, e o treinador confia na palavra do jogador, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, fica essa situação. Se não fosse isso, o Corinthians repetiria a escalação.
E eu vou falar a verdade para você, eu era meio contrário à contratação do Fernando Diniz. Achava que não ia dar certo no Corinthians. Claro que ainda não deu, né? Foram só 3 jogos. Mas pelo que eu vi aí do jogo de ontem, deixa o torcedor corintiano animado, viu? É, meu amigo. Antes de falarmos do Palmeiras, que joga hoje com transmissão aqui do Resenha do Concídio Júnior, eu quero falar para você da Baterias Baterax, onde tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax, na Coronel Marcondes 1841, 18 99760 1314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, na Coronel Marcondes 2041, você pode ligar no 18 997 22 3705. Nova unidade na Alvino Gomes Teixeira 2470, tem também Regente Martinópolis. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgia do quadril e dor de terapia com ondas de choque, meu amigo. É isso aí. Na Washington Luiz ele atende no número 955. O telefone para agendar é 183334 8480. Abraçando também toda a galera da Altirano Education. Você pode ir até a rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, 18991439243, Altirano Education. E olha, quando o assunto é uniforme personalizado de qualidade, o nome certo é Gerson Sports Uniformes, hein? Meu amigo, Gerson Sports Uniformes tem a solução perfeita para você sempre, seja no empresarial ou esportivo, tá? Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18996434863. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Um abraço pro Kaique, 18997952625. Nova Gás Ultra Gás e Água, Joaquim Constantino, 1810, próxima Avenida da Saudade. Você pede no 18997363070. Chopp, o sucesso da sua festa. Você que vai realizar evento, confraternização, aniversário, casamento, faça com o melhor Chopp Pilsen Prêmio de Prudente toda a região. 18997427178. Chopp. Seu happy hour em Prudente é no Baianos Mar, o cupim cascado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária Campus 1, 3908-3086. Daqui a pouco, mais patrocinadores, porque eu vou seguir falando de Libertadores. Nós tivemos na terça-feira a vitória do Cerro Porteño pelo Grupo F, diante do Júnior Barranquilla por 1-0. Cerro Porteño, que é o segundo colocado, né? O Sport Cristal é o líder até aqui com 3 pontos. O Palmeiras ocupa a terceira colocação com 1 e o Barranquilla o 4 com 1. Só que, se o Palmeiras vencer hoje dentro de casa, o Palmeiras assume a liderança do grupo com 4 pontos, jogando o Sport Cristal para segundo e o Cerro para terceiro. Vai enfrentar o Sport Cristal, que é o líder até aqui, mas a mensuração é muito curta, né? Foi só uma rodada. O Sport Cristal venceu o Cerro Porteño por 1-0, enquanto o Palmeiras tinha empatado com o Júnior Barranquilla fora de casa em 1-1. Para mim, o Palmeiras é favorito para esse duelo. Você vai acompanhar aqui com narração minha, reportagens de César Franklin, com os comentários de Dedê Pereira, todo timaço de esporte chegando aqui para trazer para você a informação esportiva. Então, nós te aguardamos por aqui com muita emoção. Transmissão ao vivo, tem pré-jogo, narração ao vivo, tem pós-jogo, para a gente debater tudo que vai acontecer nesse Palmeiras e Sport Cristal. O Verdão, diante do Sport Cristal, para mim seria favorito até fora de casa. Só que eu disse a mesma coisa contra o Júnior Barranquilla. Libertadores é outra coisa, amigo. É outro tipo de competição, de competitividade. Só que o Palmeiras é um time de chegada. Nos últimos anos se acostumou a jogar Libertadores, é verdade, nos últimos anos, e tem futebol para ganhar do Sport Cristal. Não vejo outro possível resultado, né? E você que está chegando agora, só para que você tenha uma ideia, é a Paramount que vai transmitir. Então você vai ter que assistir na Paramount e ouvir aqui a narração minha. E eu torço para que você esteja comigo, tá bom? Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e Arias, Maurício e Flaco Lopes. O retorno do Arias ele é muito importante, joga muita bola, o colombiano. É bom de bola demais. Só que o grande tendão de Aquiles para mim aqui do Palmeiras nesse momento tem sido a lateral esquerda, né? O Jeff Té tá machucado, o Piquerez machucado e o Arthur não tá dando conta, o garoto da base, de segurar o Rojão ali atrás, né? Tanto é que no último jogo foi improvisado o Kelvin pelo lado esquerdo. Preferiram uma improvisação do que o último jogo contra o Corinthians, do que o garoto, que até entrou depois, durante o jogo. Mas não dá nesse momento.
Lembrando que o Piquerez fez uma cirurgia no tornozelo direito, vai perder a Copa do Mundo, e o Jefté tem uma lesão na coxa direita também. E o Paulinho está aí no recondicionamento físico. O Palmeiras precisa ir ao mercado procurando um lateral, dependendo aí das suas necessidades. Já o Sport Cristal, do técnico Zé Ricardo, hein? Vai a campo com Diego Henriquez, Leandro Sousa, Miguel Araújo, Lutger e Cristiano. Juan Gonzalez, Yotun, Gustavo Casanati, Max Loren Castro, Felipe Viseu, aquele mesmo, e Irving Ávila. Essa é a equipe do técnico Zé Ricardo. A arbitragem é do senhor Piero Maza, bom árbitro chileno, aliás, toda a galera do Chile ali na arbitragem. Árbitro assistente José Retamal, árbitro assistente 2 Miguel Rocha, quarto árbitro Diego Flores e o VAR é o Juan Lara. Para mim, da Palmeiras, o Palmeiras vence e a gente te conta essa história aqui, ó. 7 da noite a bola vai rolar, a gente chega com o pré-jogo muito antes disso, e você vai acompanhar tudo no detalhe para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. Obrigado, hein? Você que vai chegando por aqui, deixe o seu like, se inscreva e olha, pelo grupo G, a LDU venceu por 2-0 o Mirassol, tratamos no programa de ontem. É verdade, líder com 6 pontos, seguido de Mirassol com 3, Always Red 0 e Lanús 0. E hoje, 7 da noite, tem Lanús e Always Red. O empate seria um bom negócio para o Mirassol, porque o Mirassol continuaria na segunda colocação. Agora, se um dos dois times vencer, vai depender do que vai rolar. Aliás, se um dos dois times vencer, como nos critérios de desempate igualaria tudo e iria para o saldo de gols, a equipe do Mirassol cairia para a terceira posição. E no grupo H, nós tivemos ontem as duas partidas. O Libertad, em casa, perdeu para o Rosário Central, enquanto o Independente Del Valle venceu Universidade Central. Libertad 0, Rosário Central 1, Independente Del Valle 3, Universidade Central 1. O grupo está definido assim, ó, Independente Del Valle 4, Rosário Central 4, Universidade Central 3 e Libertad ainda não somou ponto. Libertad, em que campanha mequetrefe do Libertad também. Essa, a Libertadores da América, mostrada para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. Olha, está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro Treinamento é o lugar. Ferre Centro Treinamento, na rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18 99696 5212. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. 18 990 040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem no 18 3223 7759. Peça para a sua caminhonete, é na 4x4 Autopeças, tudo para a sua caminhonete Joaquim Constantino 2128 em Prudente, atendendo toda a região e o Brasil e fazendo as entregas para você. Nossa, Copa Sul-Americana, o programa passou rápido, hein? Já temos 24 minutos, nem tinha notado. Copa Sul-Americana, pelo grupo A, o América de Cali venceu por 2-1 o Alianza Atlético e hoje tem Tigre e Macará. O América de Cali é líder com 4 pontos, Tigre tem 1, Alianza Atlético 1 e o Macará 1 ponto. Já pelo grupo B, tem brasileiro em campo hoje. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Juventude, não é o brasileiro, tá? É outro time. O grupo é liderado pelo Puerto Cabello com 3 pontos, Cienciano o segundo com 1, Juventude 1 e o Galo não tem nenhum ponto. Cienciano que vai enfrentar aí a equipe do Puerto Cabello, que pode vencer, mesmo jogando fora de casa, e se isolar na liderança, né? O Galo enfrenta então Juventude 7 da noite, Cienciano pega o Puerto Cabello às 11. Só para mim aqui o Galo tem que vencer, não tem outra escolha, né? Perdeu fora de casa para um Puerto Cabello por 2-1 e dentro de casa tem que vencer. Se não vencer também, meu amigo, pelo amor de Deus, hein? A falência do futebol brasileiro. Pelo grupo seu, São Paulo venceu o O'Higgins, que você acompanhou aqui no Resenhando por 2-0, e o Milionários ontem bateu o Boston River por 1-0. O São Paulo é líder com 6, o Higgins tem 3, o Milionários tem 3 e o Boston River nenhum ponto somado. Jogo horrível do São Paulo, inclusive, que nós transmitimos aqui. No grupo D, o Santos na terça-feira ficou no empate em 1-1 com o Recoleta, pífia campanha do Santos na Copa Sul-Americana, e hoje tem São Lourenço,
às 9h30 recebendo Deportivo Cuenca. O Cuenca que é o líder do grupo com 3 pontos, seguido de Deportivo Recoleta com 2, São Lourenço 1 e Santos 1. Já pelo grupo E, ontem o Botafogo entrou em campo, hein? Mas antes do Botafogo, o Caracas venceu por 1-0 Independente Petroleiro, né? E ontem o Fogão conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Racing Clube, venceu por 3-2, resultado que para mim surpreende muito. Eu esperava ali no máximo um empate do Botafogo, que conseguiu uma vitória muito importante. Parabéns ao Botafogo pelo resultado. O Fogão é líder com 4 pontos, seguido de Caracas com 4, o Racing é o terceiro com 3 e o Independente Petroleiro não somou ponto até aqui na Sul-Americana. Já pelo grupo F, nós tivemos a vitória do Grêmio por 1-0 diante do Deportivo Riestra, que tem Deportivo também nesse campeonato sul-americano, é impressionante. E também o Palestino perdeu para o o Montevidéu City Torque por 2-0. O City Torque é o líder com 6 pontos, Grêmio segundo com 3, Deportivo Riestra 1 e Palestino 1 ponto. Já pelo grupo G, o Vasco passou vergonha na terça-feira em casa, perdendo para o Audax Italiano por 2-1. E ontem o Olímpia empatou com o Barraca Central em 0-0. Olímpia líder com 4, Audax Italiano tem 3, Barraca Central tem 2 e o Vasco é o lanterna com 1 ponto. E fechando a Copa Sul-Americana, o River Plate venceu por 1-0 o Carabobo, né? E hoje, 9h30 tem Brasileiro em campo, o Bragantino pega o Blooming. O Bragantino, para mim, é favorito jogando dentro de casa. River Plate tem 4 pontos, Carabobo 3, Blooming 1 e o Bragantino ainda não somou ponto, mas se somar, pode chegar aí a segunda colocação, caso seja um placar mais elástico. Se não, vai ficar com os mesmos 3 pontos de Carabobo na terceira colocação. Essa, para você, a Copa Sul-Americana mostrada naquele jeito que a gente gosta. Cabonet, seja para jogar online e assistir suas séries favoritas, é na Cabonet, amigo. Inclusive, mantenha essa live no ar aqui, tá? Você pode falar no 0800 712 12. Cabonet há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Lá você sabe, né? Quer assistência técnica para o seu computador, quer montar seu computador, o computador Resina foi montado lá. 18-3222-8288 ou ainda na rua Major Feliz Tarabai 419, na cidade Presidente Prudente. Meu amigo, agora nós vamos falar para você do Paulistão da Série A2. O Paulista da Série A2 já tem os seus semifinalistas garantidos. Ontem nós tivemos a última rodada da segunda fase. O Água Santa perdeu para o 15 de Piracicaba por 1-0 e olha só, o Ituano estava perdendo por 1-0 para o Votuporanguense, estava sendo eliminado, mas conseguiu a virada jogando Novelli Júnior, bateu por 2-1 o Votuporanguense, resultado importante para o Ituano, que coloca o Ituano na briga por uma vaga na elite do futebol nacional. O grupo 1 ficou com o Votuporanguense 13 pontos, Ituano 10, 15 de Piracicaba 8 e o Água Santa 2. Não deu para o Quinzão, hein? Que vai focar todas as suas forças agora no Campeonato Brasileiro da Série D. Já pelo grupo 2, ontem nós tivemos uma lapada do São José, viu? Terminou o campeonato pelo menos em grande estilo, não conseguiu a classificação. São José 5, Sertãozinho 0. E a Ferroviária bateu o Juventus da Moca por 1-0. A Ferroviária líder do grupo com 12, Juventus tem 12 também, São José 9, Sertãozinho 3. Esses foram os resultados de ontem. E já temos aí garantido e definidos os confrontos da semifinal deste Campeonato Paulista da Série A2. O Juventus pega o Votuporanguense. O Votuporanguense joga o primeiro fora de casa e decide o primeiro dentro de casa. O Votuporanguense pega fora de casa no primeiro jogo o Juventus, enquanto decide dentro de seus domínios. Então vai ser Juventus e Votuporanguense, depois Votuporanguense e Juventus. As datas serão confirmadas, mas já deve acontecer aí ou no final dessa semana ou no meio da semana que vem. Para mim aqui, o Votuporanguense é favorito para esse duelo, mas a camisa mais pesada é do Juventus, isso não se discute. Agora teremos um duelo de duas equipes com muita história no cenário nacional. Ituano e Ferroviária vão se enfrentar, gente. Vai ser um pega pra capar daqueles, pode anotar. Ituano e Ferroviária, o jogo para decidir o acesso vai ser em Araraquara, Ferroviária e Ituano, e a gente vai ver o que vai rolar
e a gente conta tudo aqui. Resenhando com o Cid Júnior vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Nos encontramos, se Deus quiser, daqui a pouquinho em Palmeiras e Sport Cristal. Valeu, Ju, gente!